Dani. O nosso Conexão recebe o advogado e também professor de Direito, mestre em Direito Constitucional, Rodrigo Saraiva Marinho, nos trazendo informações sobre a palestra que acontece logo mais à noite, a partir das 19 horas, lá na Biblioteca Ney Pontes Duarte. Rodrigo, bom dia e já quero lhe perguntar, o tema da palestra, ele já vem na contramão de tudo aquilo que o senso comum aplica no entendimento do capitalismo. Exatamente. A ideia é demonstrar para as pessoas, né? Primeiro, bom dia, é um prazer estar em Mossoró, é um prazer estar nessa terra boa, vizinha aqui do meu Ceará, né? É muito bom estar no Nordeste. E a gente está aqui tentando apresentar numa região dominada por uma função que o Estado, né? No caso o governo federal, os estados, os municípios, acreditam como grande provedor de desenvolvimento. Na realidade, isso não é verdade. Na realidade, quem desenvolve são as pessoas. E é exatamente essa mudança de perspectiva que nós queremos trazer, né, para Mossoró e apresentar que esse capitalismo que foi apresentado, muitas vezes pelos detratores do capitalismo, por aquelas pessoas que não gostavam do capitalismo, aquelas pessoas que eram contrárias, a gente quer mostrar que existe uma outra visão. Existem pensadores que valem a pena ser lidos, como Ludwig von Mises, Frederick von Hayek, Burke, que valem a pena ser lidos, que vão mostrar uma outra visão do capitalismo e vão mostrar como ele pode ser aplicado de fato não só para os mais ricos, mas principalmente para os mais pobres, que é a ideia da palestra, mostrar que o capitalismo ele está à disposição dos mais pobres. Na verdade, a palavra ideal não seria nem capitalismo, seria falar em livre mercado. A gente chama de capitalismo como chamariz mesmo, mas o nome é livre mercado, a possibilidade de você ter uma livre troca de produtos e serviços. O capitalismo em favor dos pobres. Essa história sobre o capitalismo, ela, para nós estudantes desde o ensino médio, do ensino fundamental, ela vem, na sua concepção, sendo contada de forma errada e equivocada ou mostrando apenas um lado da moeda? A maioria dos professores de história, principalmente que nós tivemos, eram marxistas, né? Eles tinham uma visão baseada na ideia de Karl Marx, que é a ideia de que luta de classe, né? Que é hoje que a gente vive hoje, né? Branco, preto, azul, amarelo, né? Mulher, homem, o que na realidade é tudo de encontro que há nas relações entre as pessoas. A ideia de troca, de livre mercado, é uma ideia de paz. Né? E isso foi apresentado por vários detratores, por esses professores, né? Na história, ele foi apresentado dessa forma e a gente precisa que outra visão seja apresentada, um outro comando, digamos assim, uma outra possibilidade e um outro ponto de vista. E esse ponto de vista mostra claramente o quão o capitalismo, o livre mercado, foi importante para países que em 1980 eram bem mais pobres que o Brasil e se tornaram bem mais ricos que o Brasil apostando no livre mercado. Hong Kong, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, são exemplos de países que eram mais pobres que o Brasil em 1980 e hoje são países bem mais ricos que o Brasil. Quando você pensa nesse país, você diz, são lugares que eu gostaria de viver. Quando você vê os 10 países mais livres do mundo, você diz assim, são lugares que vale a pena visitar, são lugares que vale a pena ir. Quando você vê os 10 menos livres, Venezuela está entre elas, para você ter uma ideia, o Brasil é o 114º menos livre do mundo, então a nossa situação é bem ruim. Tanto é que quando as pessoas podem, têm condição financeira para isso, elas vão em busca de fazer compras em países mais livres. Na realidade, eles mandam o dinheiro da gente embora e mandam o serviço da gente embora. E isso prejudica principalmente os mais pobres, que não conseguem ter os juros acessíveis, que não conseguem ter uma demanda de busca de bons produtos acessível. E isso prejudica o acesso a eles a serviços, a bons serviços, porque eles ficam dependendo do grande pai, o Estado, a prefeitura, o governo e a União Federal, e você deixa de dar o poder para quem de fato interessa, que são as pessoas. E quando você fala no tema liberdade, quais são os pilares que fomentam esse tema? Principalmente a ideia de vida, liberdade e propriedade, né? Essas são a base que a gente tem. Se eu preservo a vida, eu tenho o direito de cada um poder exercer a sua liberdade e a sua propriedade. Uma coisa que a gente estava falando aqui em off era que muitas vezes os mais pobres não têm direito ao papel, né? A matrícula do imóvel. Eles não conseguem ser proprietários dos imóveis. Lá no Ceará, na Copa do Mundo, houveram várias desapropriações, né, para fazer o metrô de lá, que não ficou pronto, mas sério ficou, mas não ficou, certo? Naquele caminho entre o que se chama do Mucuripe até chegar ao aeroporto. E aquelas pessoas não tinham o título de propriedade, elas não eram proprietárias dos seus imóveis. E elas não conseguiram indenizações para serem recebidas isso, ou seja, o governo para receber o valor desses imóveis. O governo desrespeita bastante a propriedade, mas desrespeita principalmente a propriedade de quem tem menos chance de se defender. Os ricos se defendem, os ricos têm chance de conseguir estabelecer como eles podem se defender, os pobres não. Os pobres são bem prejudicados com isso. Ou seja, a ideia de propriedade é muito clara. E a ideia de liberdade, muita gente acha que a liberdade ela está na possibilidade de fazer o que eu quiser. Não é isso. A liberdade tem muito a ver com a responsabilidade. Se eu arco com uma escolha minha, se eu tenho a liberdade para fazer uma escolha, eu tenho que arcar com as consequências dela. A liberdade é mãe da ordem, não filha.
Essa discussão, a ideia da palestra, ela surgiu onde? Ela surgiu na academia? Isso. Surgiu, eu sou presidente do Instituto Liberal do Nordeste, que faço parte de uma rede chamada Rede Libertária, né? Nós temos outros institutos, como por exemplo o Instituto Mises Brasil, páginas como o Liberzone, que vão divulgando as ideias desses pensadores que eu falei lá no início, né? Os pensadores estrangeiros, mas também brasileiros. Professor Biratã Iório, professor Roberto Campos, Og Leme, Maxud, grandes liberais históricos que esse país já teve, que foram perdidos, que as pessoas não sabem mais quem são e precisam ser resgatados, eles precisam ser apresentados. O Brasil nunca viveu essa ideia de capitalismo. Infelizmente, nós nunca tivemos. Na história desse país, o capitalismo sendo apresentado. Nós tivemos o que se chama de intervencionismo. A ideia de sempre ter o Estado se metendo na relação com as pessoas. Por exemplo, agora, a agência de cinema quer limitar o número de salas, né, para os filmes. Mas quem estabelece qual filme que quer ver é o consumidor. Se o consumidor quer ver aquele filme, ele vai entender a ele, que é o caso dos Jogos Vorazes ou do Hobbit, que é o que está passando agora. Ou do filme que vocês vão lançar amanhã. Mundo de Ana. Né, que é o Mundo de Ana, que é um filme que vai ter uma demanda muito grande aqui da cidade, como aconteceu no filme cearense chamado Cine Hollywood. Cine Hollywood, né, fantástico. É um filme fantástico que mostrou isso. Então essa ideia surgiu do Instituto, né, surgiu da perspectiva, eu sou professor de Direito, surgiu da necessidade de mostrar que existe essa nova visão. Esse instituto tem feito isso em vários locais, junto com o Instituto Liberal de São Paulo, o Instituto Liberal do Nordeste, outros institutos liberais, e tem apresentado isso no Brasil todo. Nos últimos 3 anos, tem crescido muito o movimento liberal no Brasil, ainda é pequeno do que poderia ser, mas é algo que já tem apresentado, principalmente depois da crise de 2008, porque as soluções e as previsões de crise foram vistos pela Escola Austríaca de Economia, que é essa que eu defendo, que é a minha linha de pensamento. Ela previu essas crises e ela deu soluções que o mundo não esperava, porque a solução que o governo quer é sempre gastar mais. A nossa solução é, governo, vamos gastar menos e deixar o dinheiro no bolso das pessoas, que é esse dinheiro que aqui interessa, porque 90% dos recursos dos municípios e estados do Brasil vão para a União para depois voltarem por emendas e a gente fica implorando para que esse dinheiro volte a uma cidade rica como é Mossoró. Então a situação é buscar uma descentralização e a chance de chegar a esses recursos na mão de quem interessa, que são as pessoas. O objetivo de vocês em relação ao público-alvo da palestra? Nós queremos divulgar a ideia. O público-alvo é qualquer pessoa que queira ter uma visão diferente do que já teve. Então hoje nós vamos ter um professor de economia, um professor aqui da terra, né, que é o professor Joedson, que é daqui de Mossoró. Nós vamos ter o professor Humberto Lucena, que é de Natal, e eu vindo do Ceará. Então são 3 pessoas trazendo uma visão de como o capitalismo é mal aplicado, ou é mal divulgado, ou propositalmente é mal divulgado pelas pessoas daqui. Em geral, eu vou dar o exemplo de países livres, os 10. Suíça, Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália. São países que você sempre pensa, eu queria ser esses países, né? Eu miro esses países. E os 10 mais pobres, né, são países como a Venezuela ou Cuba, por exemplo. São países que você não mira, não é o que você quer chegar, não é onde você quer ir. Então a ideia é que a gente apresente ao público de quem se interessar. Né? Um evento bem aberto, a ideia de ser uma coisa bem didática para mostrar com exemplos como é que esse capitalismo pode ser usado como livre mercado, pode sim melhorar a vida dos brasileiros. Nós hoje, como eu já disse, somos o 114º menos livre. A gente precisa reverter isso. A gente precisa se tornar mais livre para que o nosso dinheiro fique aqui, para que haja mais renda, para que as pessoas ganhem mais, para que as pessoas tenham mais acesso. Né? Um comentário, é melhor ser pobre num país livre do que ser rico, muitas vezes, num país como o nosso, ou do que ser classe média num país como o nosso. Muita gente daqui sai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para tentar a vida ou para buscar essa ideia. Uma discussão extremamente interessante. Rodrigo, o acesso à palestra, ela deve acontecer de forma antecipada? Como Não. Quem está nos acompanhando agora pode fazer para participar? É só chegar na biblioteca, vai ser aberta ao público, né? Está sendo organizado pelo grupo de estudos daqui, Liberdade e Resistência, pelo Centro Acadêmico Milton Friedman, que também é um grande pensador liberal, da Escola de Chicago, com apoio da TCM, está acontecendo isso. E quem quiser chegar lá, quem quiser participar, será muito bem-vindo. É só chegar, não tem que fazer nenhuma inscrição. Se você quiser aparecer por lá, será um prazer, né, bater um papo, mesmo que você discorde de toda a ideia, mas tente ver algo diferente do que você está acostumado, algo diferente do que você viu no ensino médio, no ensino fundamental. Nós vamos apresentar uma nova ideia, porque somente ideias podem iluminar a escuridão. Bom, com o tema Capitalismo em Favor dos Pobres, a palestra acontece logo mais às 19 horas lá na Biblioteca Ney Pontes Duarte. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo a Mossoró e aqui à TV Cabo Mossoró. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer. Eu espero vê-los em breve. Até logo. Bom, Dani, agora é com você.